A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da Tua Palavra todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua Palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 281 do nosso podcast e hoje nós concluiremos o livro de Neemias lendo o capítulo 13. Também leremos o livro inteiro de Malaquias, lendo os capítulos 1 ao 3º. E também leremos o livro de Provérbios, capítulo 21, versículos do 25 ao 28. Neemias, capítulo 13. Naquele tempo, fez-se a leitura do livro de Moisés ao ouvido do povo, e encontrou-se um texto rezando que o amonita e o moabita nunca podem entrar na Assembleia de Deus, porque não foram com pão e água ao encontro dos israelitas, mas contrataram Balaão para os amaldiçoar, acontecendo, porém, que nosso Deus virasse a maldição em bênção. Ora, tomando conhecimento dessa lei, imediatamente excluíram de Israel toda a mistura. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, que controlava as dependências anexas da casa de nosso Deus e era próximo de Tobias, havia posto à disposição deste uma grande sala, na qual anteriormente se guardava a farinha para o sacrifício, o incenso, utensílios diversos, os dízimos dos cereais, o vinho e o azeite, as porções destinadas aos levitas, porteiros e cantores, bem como a quotas destinadas aos sacerdotes. Naquele tempo, não me encontrava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, fora apresentar-me ao rei. Mas, depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei a Jerusalém. Tomei conhecimento do mal feito por Eliasibe, cedendo a Tobias uma sala nas dependências da casa de Deus. Fiquei muito irritado e atirei os trastes de Tobias fora da sala, para a rua, e mandei que aquelas salas fossem purificadas. Em seguida, mandei recolocar os utensílios da casa de Deus, a farinha para o sacrifício e o incenso. Também foi informado de que havia omissão na entrega das porções devidas aos levitas e que estes, por isso, se tinham retirado, cada um para seu campo,
tanto os levitas como os cantores encarregados do ofício. Censurei os conselheiros, dizendo: por que negligenciamos a casa de Deus? Convoquei os levitas e cantores e o restituí às suas funções. E todo o Judá passou a trazer os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite. Confiei a administração dos depósitos ao sacerdote Selemias, ao escriba Sadoc e ao levita Fadaías. E para assistente nomeei Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, que eram considerados dignos de confiança, e a eles cabia distribuir as porções a seus irmãos. Meu Deus, recorda tudo isso em meu favor. Não risques de minha conta meus atos misericordiosos, que pratiquei em favor da casa de meu Deus e para o seu serviço. Naquele tempo vi em Judá gente pisando uvas em dia de sábado, outros levando feixes de trigo, que carregavam sobre os jumentos, como também transportavam para Jerusalém vinho, uvas, figos e todo tipo de fardos em dia de sábado. Eu os adverti a respeito do dia em que estavam vendendo os produtos. Os comerciantes de Tiro, que aí moravam, traziam peixes e toda a espécie de mercadorias, oferecendo-os à venda, entre as gentes de Judá, em dia de sábado. Censurei os notáveis de Judá, dizendo-lhes: que coisa detestáveis estáis fazendo, profanando assim o dia de sábado? Acaso não foi porque vossos pais fizeram isso que nosso Deus fez cair toda essa calamidade sobre nós e sobre esta cidade? E agora vós quereis aumentar a ira divina, profanando o sábado? Quando as sombras da tarde atingiam as portas de Jerusalém, antes do início do sábado, ordenei trancar as portas e proibi que elas fossem abertas antes do fim do sábado. E postei junto às portas alguns de meus ajudantes, a fim de impedir a entrada de qualquer carga durante o sábado. Uma ou duas vezes, os mercadores e vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém. Eu os adverti: por que passais a noite ao pé da muralha? Se o fizerdes de novo, vos mandarei prender. Desde então, não mais apareceram em dia de sábado. Ordenei também aos levitas que se pusessem em estado de pureza, e assim vigiassem as portas para que o sábado fosse santificado. Meu Deus, recorda também isso em meu favor, e compadece-te de mim na tua grande misericórdia. Por aquele tempo, vi judeus que se tinham casado com mulheres de Azoto, de Amon e de Moabe. Metade de seus filhos falavam a língua de Azoto, ou a língua deste ou daquele povo, mas não sabiam falar a língua judaica. Eu os censurei, os amaldiçoei, até bati em alguns deles. Os agarrei pelos cabelos e os conjurei, dizendo: não deveis dar vossas filhas em casamento aos filhos deles, nem tomar as filhas deles para vossos filhos ou para vós mesmos. Acaso não foi por isso que Salomão, rei de Israel, se tornou pecador? No meio de tantas nações, não havia nenhuma que tivesse rei igual a ele. Ele era o predileto de Deus, e Deus o fez rei sobre todo o Israel. Contudo, também ele foi seduzido ao pecado por mulheres estrangeiras. E agora se ouve dizer que vós estáis cometendo esse mesmo grande mal, essa infidelidade contra o nosso Deus, casando-vos com mulheres estrangeiras. Mesmo entre os filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasib, havia um que era genro do horonita Sanabalate, e a este escorracei para longe de mim. Meu Deus, recorda na conta deles a conspurcação do sacerdócio e da aliança. Assim os purifiquei de todos os elementos estrangeiros, e fixei normas para as funções dos sacerdotes e levitas, indicando o ofício de cada um. Também com relação ao fornecimento de lenha em datas marcadas e a respeito das primícias. Meu Deus, recorda isso em meu favor.
Malaquias, capítulo 1. Proclamação. Palavra do Senhor a Israel, por meio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Oráculo do Senhor. No entanto, eu amei Jacó e odiei Esaú. Fiz de seus montes uma desolação, e sua herança entreguei aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos arrasados, mas tornaremos a reconstruir as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles reconstruirão e eu destruirei. Serão chamados território de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está indignado para sempre. Vossos olhos verão e direis: é grande o Senhor, muito além do território de Israel. O filho honra o pai e o servo, seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor a mim devido? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes que desprezais meu nome. Dizeis: em que desprezamos teu nome? Quando apresentais sobre meu altar pão contaminado e dizeis: em que te contaminamos? E quando dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. E quando apresentais um animal cego para o sacrificardes, não há mal nisso? E quando apresentais um animal coxo e doente, não há mal nisso? Leva-o ao teu governador. Acaso ele se agradará de ti ou te concederá um favor? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, aplacai a face de Deus, e ele se compadecerá de vós. De vossas mãos vem isto. Ele vos concederá um favor? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dentre vós, além disso, fechará as portas para que não acendais o fogo do meu altar em vão? Não há prazer para mim em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e a oferenda de vossas mãos não me agrada. De fato, desde o lugar em que nasce o sol até onde se põe, grande é meu nome entre as nações. E em todo lugar é sacrificada e oferecida ao meu nome uma oferenda pura, pois grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais ao dizerdes: a mesa do Senhor está contaminada, e seu alimento é desprezível. E dizeis: que cansaço, e a menosprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Trazeis o que foi roubado, o animal coxo e doente, trazeis como oferenda. Isto que vem de vossas mãos me agradará? Diz o Senhor. Maldito o que engana, tendo em seu rebanho animal macho sem defeito, promete e sacrifica um defeituoso ao Senhor. Sim, grande rei eu sou, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é terrível entre todas as nações. Capítulo 2. E agora, este mandamento é para vós, ó sacerdotes. Se não escutardes e se não colocardes no coração o propósito de dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei vossas bênçãos. E as amaldiçoarei, porque não as tendes colocado no coração. Eis que cortarei vosso braço, e sobre vossas faces espalharei esterco, esterco dos animais imolados em vossas festas. Este vos carregará consigo. Então sabereis que eu enviei a vós este mandamento, para que subsista a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Eu as ofereci a ele junto com o temor, e ele me temeu. E diante de meu nome estremeceu. Uma instrução verdadeira estava em sua boca, e a injustiça não se encontrava em seus lábios. Em paz e retidão caminhava comigo, e a muitos ele fazia voltar de sua culpa. De fato,
Os lábios do sacerdote guardam o conhecimento, e a instrução busca-se em sua boca, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, fizestes a muitos tropeçar na lei, pervertestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu também vos fiz desprezíveis e vis para todo o povo, pois não guardastes meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas quanto à lei. Não temos todos nós um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque um homem age traiçoeiramente para com seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá agiu traiçoeiramente. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, pois Judá profanou o santuário do Senhor, santuário que ele ama, e se casou com uma adoradora de um Deus estrangeiro. Para o homem que assim age, o Senhor extirpará das tendas de Jacó a testemunha, o defensor e o que apresenta uma oferenda ao Senhor dos Exércitos. Também isto fazeis: cobris o altar do Senhor de lágrimas, pranto e soluços, de modo que eu não lhe olhe mais para a oferenda, nem a aceite de vossas mãos com agrado. E dizeis: por quê? Porque o Senhor é testemunha entre ti e a mulher de tua juventude, a quem foste infiel. Ela é, contudo, tua companheira e mulher de tua aliança. Não fez ele uma unidade de carne e espírito? E qual unidade ele procura, senão uma descendência de Deus? Vigiai, portanto, sobre o vosso espírito, e não sejas infiel à mulher de tua juventude. Se alguém com ódio repudia sua esposa, diz o Senhor, Deus de Israel, cobre com violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Vigiai vosso espírito, e não sejais infiéis. Cansais o Senhor com vossas palavras, e dizeis: em que o cansamos? Ao dizerdes: todo aquele que faz o mal é bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do direito? Capítulo 3. Eis que envio o meu mensageiro, ele preparará o caminho diante de mim. E subitamente virá ao seu templo o Senhor que vós buscais, e o mensageiro da aliança que vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem poderá resistir ao dia de sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Pois ele é como o fogo do fundidor, e como a potassa dos lavandeiros. E se sentará como aquele que funde e purifica a prata. Purificará os filhos de Levi, e os acrisolará como o ouro e a prata. Eles serão, então, para o Senhor os que se apresentam oferendas, conforme a justiça. Comprazerá ao Senhor a oferenda de Judá e de Jerusalém, como nos dias antigos, e como nos anos passados. Eu me aproximarei de vós para o julgamento. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os assalariados, a viúva e o órfão, que desviam o direito do migrante, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o Senhor, não mudei, mas vós, filhos de Jacó, ainda não chegastes ao termo. Desde os dias de vossos pais, vós vos desviastes dos meus decretos, e não os guardastes. Voltai a mim, e eu voltarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas dizeis: em que voltaremos? Acaso alguém defrauda o Senhor? Sim, vós me defraudais, e dizeis: em que te defraudamos? Nos dízimos e nas ofertas. Sois completamente amaldiçoados, pois a mim, vós, toda a nação, defraudais. Trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, e então haverá alimento em minha casa. Podeis provar-me, diz o Senhor dos Exércitos.
e vereis que eu abrirei para vós as comportas dos céus, e derramarei para vós uma bênção sem limites. Repreenderei em vosso favor o gafanhoto devorador, e ele não arruinará o fruto da terra, de modo que não ficará estéril a videira no campo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois sereis uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. São duras contra mim vossas palavras, diz o Senhor, e dizeis: que falamos contra ti? Dizeis: vão é servir a Deus. E qual proveito se guardamos suas prescrições e andamos de luto diante do Senhor dos Exércitos? E agora nós dizemos: bem-aventurados os arrogantes, já que prosperaram os que praticam a impiedade, puseram à prova a Deus e saíram ilesos. Nessa ocasião, os que temiam ao Senhor assim falavam uns aos outros. O Senhor prestava atenção e ouvia, e foi escrito um livro memorial diante dele, para os que temem o Senhor e estimam o seu nome. Serão para mim uma propriedade no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Terei piedade deles, como um homem tem piedade do filho que o serve. Voltareis a distinguir entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sim, eis que vem o dia, ardente como uma fornalha, e todos os arrogantes e todos os que praticam a impiedade serão palha. O dia que vem os consumirá, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a cura em suas asas. Saireis e saltareis como bezerros do estábulo. Pisareis os ímpios, cinza eles serão sob a planta de vossos pés, no dia em que agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que no Horebe a ele ordenei para todo Israel, preceitos e normas. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível. Fará voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, para que eu vindo não fira a terra com interdito. Provérbios capítulo 21, versículo 25. Os desejos causam a morte do preguiçoso, pois suas mãos não querem fazer nada. Ele passa o dia todo a cobiçar e desejar. Quem é justo, porém, dá e não retém. Os sacrifícios dos ímpios são abomináveis, tanto mais porque oferecidos criminosamente. A testemunha falsa perecerá, a que sabe ouvir vencerá quando falar. Olá, meu nome é Lúcia Maria Coimbra, sou leiga e pertenço à Diocese de Ponta Grossa, Paraná. No capítulo anterior do livro de Neemias, todos se alegravam com a inauguração das muralhas de Jerusalém. Hoje, nos deparamos com a indignação de Neemias, que quando se ausentou de Jerusalém, os líderes relaxaram em seus compromissos e nas orientações para com o povo e com a casa do Senhor. Neemias censurou os conselheiros, dizendo: por que negligenciamos a casa do Senhor? É necessário cuidar da casa física, do templo do Senhor, com muito zelo e dedicação. Mas não devemos descuidar ou negligenciar nossa casa interior, templo onde habita o Senhor. Algumas vezes não somos cuidadosos com a nossa saúde física, psicoemocional, social e principalmente com nossa vida espiritual.
negligenciamos nosso cuidado conosco e com nossos irmãos e irmãs? Por que negligenciamos a casa do Senhor? Talvez a resposta rápida que encontramos para nós mesmos é que somos miseravelmente humanos. Essa resposta justifica, nos consola, nos acomoda e alivia nossa responsabilidade. Mas para que negligenciamos a casa do Senhor? A pergunta para que nos ajuda a perceber que ao negligenciarmos o cuidado para com a nossa casa interior, templo do Senhor, mais nos afastamos de seu amor e de sua misericórdia. Hoje, conhecemos Malaquias, o último profeta citado no Antigo Testamento. A mensagem principal é o anúncio do dia do Senhor como referência para a conversão. Em Malaquias, o Senhor dos Exércitos se mostra aborrecido, especialmente com a incoerência do seu povo, que oferece animais doentes ao altar do Senhor. Quer dizer, o povo negligencia com aquilo que deve ofertar ao Senhor. Por que negligenciamos a casa do Senhor? Isso nos leva a refletir o que cada um tem oferecido ao Senhor. Atitudes débeis e insensíveis, ações cegas que machucam o outro, surdez que me impede de escutar e perceber a dor que habita o coração do irmão ou da irmã, surdez que não me permite compreender os ensinamentos de Deus nosso Pai. Que o Senhor nos ensine a ouvir e converta nosso coração a praticar os seus ensinamentos. Que o Senhor nos dê a graça de ter um coração justo que saiba dar e não reter para si. Malaquias, o mensageiro, é porta-voz de uma boa nova. Eis que vos envio o profeta Elias. Fará voltar o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. O Senhor dos Exércitos nos diz em Malaquias: Eu abrirei para vós as comportas dos céus e derramarei para vós uma bênção sem limites. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade.
A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!